Chamo-me Sofia e nunca imaginei que a minha vida se transformasse num thriller romântico. Casei-me com Miguel na pequena vila de Óbidos, onde as ruelas de pedra guardam segredos e histórias antigas. Achei que a mulher mais misteriosa e fascinante na minha nova família seria minha sogra, a Dona Amélia. Uma mulher de presença imponente, com olhos frios que pareciam ver através de mim, como se cada pensamento meu fosse um livro aberto. Ela tinha tudo tão controlado, tão organizado, que parecia que o meu lugar, como esposa do Miguel, era apenas o de uma companhia silenciosa e prática para ele. Mas algo estava errado. Percebi que os olhares da Dona Amélia para mim eram demasiado intensos, demorados, quase desconcertantes. No início, pensei que fosse só a minha imaginação a pregar-me partidas. Até aquela noite, num jantar simples na casa deles, tudo mudou. Ela estava sentada à minha frente, segurando uma taça de vinho do Porto com elegância. Os seus olhos deslizaram pelo Miguel, e depois, por mim, fixando-se com uma intensidade que me fez sentir um arrepio. Pareceu que o tempo congelou por uns segundos que se arrastaram como uma eternidade. Um leve sorriso desenhou-se nos lábios dela, tão sutil que quase não se notava. O Miguel desviou o olhar, mas dentro dele algo parecia ter despertado. Quando o jantar terminou, o Miguel foi fumar um cigarro no pequeno terraço da casa, e, para minha surpresa, a Dona Amélia apareceu quase sem fazer barulho ao seu lado. "És feliz com a minha filha?" perguntou ela num tom baixo, quase íntimo. Ele respondeu com um sorriso tenso, mas ela continuou ali, mais perto, com o perfume caro que usava, uma mistura de jasmim e madeira, quase embriagante. "Gosto de ti", Miguel murmurou, e ele congelou, o coração a disparar. "Estás a ficar tonto do Porto?" tentou brincar, mas ela riu de forma rouca. "Eu sei sempre o que digo." E com isso, deixou sozinho com um turbilhão de pensamentos e a certeza de que aquela noite era apenas o início de algo proibido, que nem ele nem eu conseguiríamos ignorar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio e tensão palpável. Eu tentava manter a rotina na nossa casa em Óbidos, mas o olhar da Dona Amélia parecia pairar no ar, mesmo quando ela não estava presente. Miguel tornou-se mais distante, com um sorriso que não chegava aos olhos e uma inquietação que eu não conseguia decifrar. Numa tarde, enquanto preparava o almoço na cozinha, ouvi a porta da entrada abrir-se. Era Dona Amélia, com um sorriso enigmático e uma cesta cheia de doces caseiros. Vestia um vestido justo de seda verde escuro, com um corte que deixava à mostra as pernas elegantes até o joelho. Os seus saltos altos de tiras finas faziam um clique suave no chão, quase hipnotizante. "Trouxe um pouco do que fiz esta manhã", disse ela, aproximando-se da bancada. Sem eu esperar, tocou no meu braço, um toque leve, mas carregado de significado. "Sofia, estás tensa. Tens de relaxar um pouco." Fiquei sem saber o que responder, o calor subiu-me às faces. Miguel entrou nesse momento, e a atmosfera tornou-se ainda mais carregada. A Dona Amélia olhou para ele com um brilho nos olhos, um brilho que fez o meu pulso acelerar. Mais tarde, quando Miguel saiu para ir ao mercado, ela ficou comigo na cozinha. Aproximou-se devagar, e eu senti o perfume dela envolver-me como uma nuvem doce e intoxicante. "Sofia", sussurrou com uma voz que parecia acariciar a pele, "não tem de ter medo do que sentes." Antes que pudesse reagir, os seus dedos tocaram meu rosto, traçando uma linha imaginária do que poderia ser um convite proibido. Senti um arrepio subir-me pela espinha, um misto de medo e curiosidade. Era como se estivesse a dançar na borda de um abismo, sem saber se iria cair ou voar. Ela afastou-se então, deixando-me a ponderar se aquilo tudo era um jogo perigoso ou um despertar inesperado. E eu sabia que a Dona Amélia não era mulher para desistir facilmente. A nossa história estava apenas a começar, e o que viria a seguir seria ainda mais intenso e imprevisível. Naquela noite, enquanto a aldeia de Óbidos mergulhava em silêncio, eu vesti um vestido de seda azul escuro que realçava as minhas curvas de forma sutil, com decote que deixava apenas imaginar o que escondia por baixo. Os meus sapatos de salto fino cintilavam à luz fraca do candeeiro, e um colar delicado com pendente de ametista repousava no meu pescoço, balançando suavemente a cada passo. Preparei-me para um jantar com Miguel, tentando afastar os pensamentos confusos que a presença da Dona Amélia tinha deixado em mim. Miguel chegou atrasado, o olhar cansado, mas com um sorriso que tentou esconder algo. Mal terminamos de jantar, ele sugeriu que subíssemos ao terraço para um copo de vinho do Douro. O ar fresco da noite envolvia-nos, e as estrelas brilhavam sobre nós como testemunhas silenciosas. De repente, a porta do terraço abriu-se, para meu espanto, lá estava Dona Amélia, vestida com um vestido preto justo que deixava à mostra as pernas torneadas até o meio da coxa.
Os seus saltos de tiras finas realçavam a sua postura imponente, e o perfume intenso de jasmim pairava no ar. Não podia deixar de acompanhar-vos, disse ela com um sorriso que mais parecia uma promessa. Miguel ficou visivelmente desconcertado, mas não disse nada. A dona Amélia aproximou-se de mim, num gesto inesperado, tocou no meu braço com uma leveza quase cruel. Sofia, querida, sabes que a vida é demasiado curta para segredos, não sabes? A sua voz era um sussurro que me fez arrepiar. O silêncio foi quebrado pelo som do vento, mas no meu peito sentia uma tempestade. Olhei para Miguel, que parecia dividido entre o desejo e a culpa. E, naquele momento, percebi que nada seria como antes. A dona Amélia afastou-se, deixando um rastro de mistério e perigo. Eu sabia que aquela noite era apenas o prólogo de uma história onde o amor, o desejo e a traição se entrelaçariam de formas que eu ainda não conseguia imaginar. E a pergunta que não me saía da cabeça era: até onde estaríamos dispostos a ir para manter os nossos segredos? Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas cortinas de linho branco, iluminando suavemente o quarto onde eu me encontrava. Vestia uma camisola de seda cor de vinho, que deslizava pelo meu corpo com uma sensualidade discreta, deixando entrever a pele macia dos ombros e o desenho das minhas costas. Os pés calçavam umas sandálias rasteiras de couro, perfeitas para a calma que se esperava de um domingo em Óbidos. Miguel ainda dormia, e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante de carros na estrada principal. Aproveitei aquele momento de paz para organizar os pensamentos que me atormentavam. A presença constante da dona Amélia pairava como uma sombra que eu não conseguia afastar. De repente, ouvi a porta da cozinha abrir-se. Era ela, entrando com um sorriso misterioso e uma bandeja com chá e pastel de nata, o seu perfume a envolver o ambiente como uma promessa velada. Vestia uma saia lápis vermelha ajustada, que acentuava suas ancas, e uma blusa branca, desabotoada até o peito, revelando um decote provocante mas elegante. Nos pés, sapatos de salto alto que ecoavam pela casa silenciosa. Trouxe-te o pequeno almoço, disse ela, aproximando-se devagar, os olhos fixos nos meus, cheios de intenções não ditas. Colocou a bandeja ao meu lado e sentou-se na cadeira, cruzando as pernas com um movimento lento que parecia ensaiado para me provocar. Sabes, Sofia, começou, com uma voz aveludada, há coisas que não podes controlar, por mais que queiras. E, antes que eu pudesse responder, a sua mão deslizou até o meu braço, um toque que queimava e gelava ao mesmo tempo. O meu coração acelerou, e uma mistura de medo e desejo invadiu-me. Estava presa numa teia da qual não sabia como sair, e a única certeza era que a dona Amélia tinha vindo para ficar, não como uma mãe, mas como uma mulher que iria desafiar tudo o que eu acreditava sobre o amor e a fidelidade. E, naquele instante, soube que a minha vida em Óbidos nunca mais seria a mesma. Naquela tarde quente de verão em Tomar, decidi sair para espairecer e acabei por me perder pelas ruas estreitas da cidade antiga, onde cada pedra parecia guardar segredos e histórias proibidas. Vesti um vestido leve de algodão cor de coral, que balançava suavemente com a brisa, revelando as minhas pernas bronzeadas até o meio da coxa. Nos pés, uma sandália simples, mas que dava um toque de elegância natural ao meu passo. Pendurei ao pescoço um colar de prata com um pequeno pendente em forma de fado, uma lembrança da minha avó, que me dava força. Enquanto caminhava, o meu telemóvel tocou. Era Miguel. A sua voz soava hesitante, quase como se carregasse um segredo. Sofia, a mãe quer falar contigo. Está no café a tasca do Zé, a esperar. Senti um nó no estômago. Aceitei o convite, sabendo que aquela conversa poderia mudar tudo. Cheguei ao café, um espaço rústico com paredes de pedra e mesas de madeira gastas pelo tempo. Dona Amélia estava sentada num canto, um cigarro entre os dedos e um olhar que parecia desafiar o sol. Usava uma blusa preta translúcida que deixava entrever um sutiã de renda vermelha, e uma saia lápis que realçava suas curvas perigosas. O seu cabelo grisalho estava apanhado num coque elegante, e os lábios pintados de vermelho escuro contrastavam com a sua pele pálida. Sentemo-nos, disse ela, com uma voz que misturava doçura e ameaça. Temos coisas para resolver, Sofia. Sentei-me, tentando controlar a respiração, enquanto ela acendia outro cigarro e soprava fumaça no ar, como se estivesse a desafiar-me a fugir. A tensão entre nós era palpável, e um sorriso quase cruel brincava nos seus lábios. Sabes, às vezes a vida prega partidas que ninguém espera, começou ela, e o que parecia um simples amor torna-se numa teia complexa. Miguel não é apenas meu genro, é o homem que vai mudar o nosso destino. Olhei para ela, sem saber se deveria chorar, rir ou fugir. Mas naquela tarde em Tomar, percebi que estava presa num jogo que ultrapassava todas as regras que eu conhecia.
E a pergunta que ecoava no meu coração era: até onde eu estaria disposta a ir para salvar o que ainda restava da minha família? Naquela noite, a casa em Tomar parecia respirar um silêncio pesado, quase sufocante. Eu vesti um vestido de cetim vermelho, justo o suficiente para delinear as minhas curvas, mas ainda assim discreto, com uma fenda lateral que deixava a perna espreitar a cada passo. Nos pés, uns saltos altos pretos, que me faziam sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. O colar de pedras verdes que usava cintilava sob a luz suave do candeeiro, completando um visual que misturava elegância e uma certa provocação contida. Miguel chegou tarde, com o rosto marcado pelo cansaço e um olhar que escondia tempestades. Sentamo-nos na sala, mas o silêncio entre nós era mais alto do que qualquer palavra. De repente, a porta abriu-se devagar e Dona Amélia entrou, vestida com um conjunto de linho branco, que contrastava com seu cabelo escuro e olhos frios. O ar perfumado de jasmim que trazia consigo parecia preencher cada canto da divisão. Ela aproximou-se de Miguel, tocando-lhe o braço com um gesto que parecia carregar um significado secreto. Miguel, meu querido, sabes que aqui és mais do que bem-vindo, disse com uma voz suave, quase um sussurro. Olhou depois para mim, um olhar que misturava desafio e cumplicidade. Senti o meu coração acelerar, uma mistura de ciúmes e excitação que me deixava sem fôlego. Dona Amélia continuava ali, como uma sombra sedutora e perigosa, a desafiar cada limite que eu julgava inquebrável. Enquanto ela falava de planos e futuros incertos, percebi que estávamos todos presos numa teia que não tinha escapatória fácil. E naquele momento, a única certeza que eu tinha era que aquele jogo de paixão, traição e poder estava apenas a começar, e que o seu desfecho poderia ser mais surpreendente do que qualquer um de nós poderia imaginar. A manhã seguinte despertou-me com um cheiro intenso de café acabado de fazer e o som abafado de vozes vindas da cozinha. Vesti uma blusa de seda creme, que deslizava suavemente pelo corpo, combinada com uma saia lápis preta que acentuava as minhas ancas, e uns sapatos de salto médio em verniz castanho, um look que misturava sofisticação e autoridade. O colar de pérolas, herança da minha avó, pendia no meu pescoço, conferindo um toque clássico à minha aparência. Ao entrar na cozinha, encontrei a Dona Amélia e o Miguel a discutir baixinho. Ela usava um vestido floral de tons outonais, justo na cintura e com um decote discreto, que realçava sua figura ainda firme. O seu olhar, sempre tão penetrante, fixou-se em mim com uma intensidade que me fez sentir um misto de desafio e advertência. Bom dia, Sofia, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Precisamos de falar sobre o futuro da nossa família. Miguel evitava o meu olhar, mas a tensão no seu corpo era palpável. A conversa tornou-se rapidamente um duelo velado de palavras, onde cada frase escondia segredos e intenções não ditas. No meio daquela batalha silenciosa, percebi que, apesar de tudo, havia algo irresistível naquela mulher, uma mistura de poder e vulnerabilidade que a tornava impossível de ignorar. E assim, naquele dia em Tomar, eu compreendi que a nossa história não era apenas um triângulo amoroso comum, mas uma dança perigosa entre desejos proibidos e lealdades quebradas, onde cada passo podia ser o último. O que aconteceria quando as máscaras caíssem? Só o tempo o diria. À noite, a casa em Tomar estava envolta numa penumbra dourada, iluminada apenas por velas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Vesti um vestido preto de renda, justo ao corpo, com decote em V que deixava entrever o contorno dos meus seios de forma sutil e elegante. Nos pés, uns sapatos de salto alto com tiras finas que davam um toque de sensualidade discreta. O cabelo solto caía em ondas suaves pelos ombros, e os lábios pintados de um vermelho profundo completavam o meu visual. Miguel estava na sala, com um ar cansado mas atento, quando a porta se abriu devagar. Dona Amélia entrou, desta vez vestida com um vestido borgonha, justo e com uma fenda até a coxa, que revelava uma pele pálida e macia. O seu olhar era um desafio, um convite silencioso para um jogo que eu temia mas não conseguia evitar. Ela aproximou-se de Miguel, tocando-lhe o rosto com uma delicadeza quase cruel. Meu querido, sabes bem que o desejo não escolhe regras, sussurrou, enquanto eu observava, presa entre o ciúme e uma estranha admiração. O ar ficou carregado, a tensão palpável, e percebi que estava no epicentro de uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que eu conhecia. O silêncio foi quebrado apenas pelo som dos nossos corações a baterem descompassados. Naquele momento, compreendi que o jogo tinha mudado para sempre. E a pergunta que pairava no ar era: quem sairia vencedor, e quem ficaria perdido nas cinzas do que restasse? O amanhecer trouxe uma luz pálida que filtrava pela janela do meu quarto em Tomar. Vesti um conjunto de linho branco, leve e fresco, que contrastava com a tensão que sentia no ar.
A saia fluía até os tornozelos, deixando apenas entrever os sapatos baixos de couro, enquanto um colar simples de prata repousava no meu pescoço, quase esquecido diante do turbilhão de emoções. Miguel ainda dormia, mas eu sabia que aquele dia seria diferente. Na cozinha, o aroma do café misturava-se com o perfume sutil da Dona Amélia, que apareceu com um sorriso enigmático e um olhar que só ela sabia usar, metade promessa, metade ameaça. Temos que falar, Sofia, disse ela, sentando-se à mesa com uma postura que dominava o espaço. O seu vestido azul escuro destacava as linhas elegantes do seu corpo, e os seus sapatos de salto fino tocavam o chão com uma cadência hipnótica. Enquanto ela falava, descrevendo planos e segredos que me deixavam sem fôlego, percebi que estava perante uma mulher que não se deixava vencer facilmente. O jogo de poder entre nós aumentava, e eu sentia que para sobreviver teria de aprender as regras, ou inventá-las. No fim da conversa, quando a porta se fechou atrás dela, fiquei a olhar para o vazio, sabendo que aquele era apenas mais um capítulo da história que estava a consumir as nossas vidas. E, no fundo, uma pergunta persistia: quem de nós sairia desta luta com o coração intacto? Naquela noite quente em Tomar, o ar parecia carregado de segredos e promessas não ditas. Vesti um vestido de cetim verde esmeralda, justo na cintura e com um decote discreto que deixava um pouco de pele à mostra, suficiente para despertar olhares sem perder a elegância. Os meus sapatos de salto fino faziam um suave clique no chão de madeira enquanto eu caminhava pela sala, o colar de ouro com um pequeno pendente de topázio balançando suavemente no meu pescoço. Miguel estava sentado no sofá, com o olhar perdido na chama da lareira, quando a porta se abriu silenciosamente. Dona Amélia entrou, vestindo uma blusa de seda cor de marfim e uma saia lápis preta que realçava suas curvas, os seus cabelos grisalhos cuidadosamente apanhados num coque sofisticado. O seu perfume, uma mistura de jasmim e âmbar, preenchia o espaço, tornando tudo mais denso, quase sufocante. Ela aproximou-se de Miguel com uma leveza quase hipnótica, tocando-lhe a mão com uma suavidade que escondia uma força avassaladora. Sabes, meu querido, o amor não escolhe caminhos fáceis, murmurou, olhando para mim com um sorriso enigmático. Senti um calor inesperado subir-me ao rosto, uma mistura de ciúmes e desejo que me deixou sem palavras. A tensão entre nós três era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. E enquanto a noite avançava, compreendi que estávamos enredados numa teia complexa onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam de forma perigosa. O que nos esperava depois daquele momento? Só o tempo poderia revelar, mas eu sabia que nada voltaria a ser igual.